Olá pessoal, tudo bem? Aproveitar aqui que está cedinho e já gravar um vídeo tirando mais algumas dúvidas, tá? Não vou tirar todas as dúvidas que foram passadas pelo Instagram, pelo Face, pelas redes sociais, por questão de tempo também e de assuntos. Então tem coisas que eu posso responder, tem algumas coisas que eu não posso responder e não deu para responder todo mundo por mensagem, tá? Então algumas coisas que eu estou respondendo conforme dá, eu coloco no vídeo, porque às vezes a dúvida de um acaba respondendo aí várias perguntas também. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de misticismo, energia interna e karma, tudo junto, tá? Na verdade é bem simples, já comentei sobre esse assunto. Simples a teoria, né? A prática é outro papo. Mas de forma geral, quando a gente começa algumas práticas internas, no meio espiritualista, de forma geral, tá? Lembrando que eu não pertenço a nenhuma tradição. Então não tentem me rotular como algumas pessoas. Mas você pratica tradição? Mas você faz parte de não sei o quê? Eu não faço parte de nada. Eu falo que eu sou universalista. É igual o Wagner Borges, que eu admiro muito, é uma pessoa que eu tenho muito respeito. Ele fala isso muito, né? Eu sou universalista. Então eu também me enquadro aí como universalista. Porque eu não fico falando que eu faço parte ou não. Eu tenho iniciação em várias tradições, mas isso é irrelevante. A iniciação nada mais é que a transmissão de um conhecimento que não é aberto a público. É só isso, não tem nada demais. Você passa a aprender coisas ligadas a alguma tradição, alguma linhagem, mas isso não te torna especial. Isso só te dá mais conhecimento, mais coisas para você praticar, para que em algum momento se atinja a sabedoria. Isso não torna ninguém melhor do que ninguém. A questão não é ficar transformando objeto, levitando coisa, não é isso. É aprender a se curar e ajudar as pessoas a se curarem. Se isso acontecer, naturalmente, as coisas entram num ponto de equilíbrio aí e acabam se tornando um pouco melhores. Mas de forma geral, quando a gente começa a prática espiritual, é normal que algumas pessoas comecem, principalmente quando são mal ensinadas ou não tem muita referência ou vão só por livros, não tem a parte prática da coisa toda, né, a parte fundamental, que é a própria prática. Eu costumo dizer que, sei lá, uns 70, 80% é prático. O resto é teoria. 30, 20% é teoria. O resto tem que ser prática, tem que funcionar, tem que acontecer. Quando a gente começa a fazer prática espiritual, é normal que alguns sintomas aconteçam no corpo. Isso é normal, porque a gente tem que ajustar aquilo que a gente passou aí anos ou décadas prejudicando. Então, para quem já tem 30, 40, 50 anos de idade, vai ter que corrigir algumas estruturas do corpo, principalmente os tendões, os ossos, a musculatura, que normalmente não é bem trabalhada. Mesmo para quem faz academia, faz ginástica, alguns músculos internos do corpo, principalmente em relação aos órgãos, né, tem que ter um trabalho um pouco diferente, para que a gente possa abrir espaço no corpo para acumular energia e começar a realmente trabalhar aí com a espiritualidade de uma forma ativa. Isso seja em qualquer linhagem que for. Pode ser taoísta, budista, yogi, umbandista, candomblé. Não importa muito a vertente. Importa é que existem práticas. E as práticas precisam ser feitas. E nem tudo se resume a simplesmente ficar ajoelhado ali, rezando, fazendo mantra. Você tem que entender o que você está fazendo para que você libere a mente. Tem algumas pessoas que dizem, né, que você praticar uma linhagem em relação a outra é um pouco complicado. Você não pode praticar mais de uma, esse tipo de coisa. Isso depende muito da pessoa, depende muito da conduta, depende do que é praticado e como é praticado, principalmente. Só dar uma ajeitadinha aqui que tá. Como é praticado e quem está ensinando, quem está colocando ali a mão na pessoa para que ela possa aprender uma coisa séria. O que acontece no início é que algumas pessoas começam a sentir algumas coisas no organismo e atribuem tudo isso à parte espiritual. Então, o tempo todo eu acho que está sendo atacado, obsidiada, que está com miasma, com alguma coisa assim, em relação à parte astral, espiritual. E 90% das vezes não é. Não tem a ver com a parte espiritual, tem a ver com condicionamento físico, tem a ver com exagerar nas coisas, principalmente isso. O que eu mais encontro hoje em dia são pessoas que exageram demais, tanto em práticas internas como externas, e principalmente que não regulam, não seguem o trâmite todo para que a coisa se desenrole de uma maneira mais fácil no corpo. Então, você instrui a pessoa, você tem que ter uma alimentação um pouco mais leve, um pouco mais calma, não faça prática em determinados horários, ou faça prática em determinado horário.
naquele dia específico eu não como alguma coisa ou como alguma coisa. Então tem uma série de regrinhas, uma série de coisas que é para ajudar na sustentação do corpo. Que a gente tem que aprender a unificar interno e externo. Isso se ensina muito, principalmente em meios de arte marcial interna, de certa forma, de alquimia interna, de Qigong, de Yoga. A gente fala isso muito, né? De equilibrar interno e externo, ou as leis do céu e da terra, que é basicamente a mesma coisa, né? A gente ter respeito pelo próprio corpo, principalmente, pelas outras pessoas e pela própria natureza. A natureza entende-se não só a natureza física, mas a natureza de todas as coisas. O agir naturalmente, a ação que vem da não ação. Então isso tem a ver com a ação natural das coisas, com a própria manifestação do universo, de certa forma, né? Que eu não estou falando só de cunho oriental, estou colocando em termos mais leigos para que todo mundo entenda isso de uma forma mais concreta. Estou respondendo aqui a perguntas, né? Lembrando que meus vídeos são informais, eu não sou dono da verdade, eu não sou mestre, não sou guru, não sou nada. Só transmito aqui um pouquinho do que eu sei, para que as pessoas também possam buscar aí um caminho que seja afim. Então, de forma geral é isso. As pessoas começam a praticar algumas linhagens espirituais. Tem alguns professores ou professores que são um pouco mais enérgicos, tem outros que são bem soltos até demais, e acaba deixando tudo correr de uma maneira muito devagar, e algumas pessoas nem sempre vão se adaptar a isso. Então depende muito da conduta, depende muito de quem é a pessoa, e desde que ela seja uma pessoa séria, comprometida realmente com a liberdade da consciência, né, com despertar a pessoa para a própria liberdade, que é o final das contas aí do negócio todo. Se for bem conduzido, vai funcionar. Se for mal conduzido, as pessoas podem acabar realmente se tornando fanáticas. E tem algumas pessoas que querem ser fanáticas. São os ultra espiritualistas aí, né? Ou os esquizotéricos, que eu gosto de falar. Porque realmente querem viajar na maionese e querem achar qualquer desculpa para culpar o mundo dos próprios problemas que não consegue resolver. E aí começa a culpar a espiritualidade, que é meio mais fácil, né? Ah não, estou sendo obsidiado, por isso que eu estou passando mal. Não é o que comeu, não é o que bebeu, é sempre a espiritualidade. Ah, estou com dor nas costas, alguém que colocou um chip na minha cabeça. Não, é postura mesmo, é sofá, é celular. Então a maior parte das coisas são físicas. É falta de cuidado, é falta de atenção, falta de alimentação correta. Eu não estou falando que a gente tem que fazer correto o tempo todo. A gente está aqui para se divertir também. Então alguns veneninhos acabam sendo aceitáveis desde que a gente depure isso depois, para que não somatize e a gente não se intoxique mais do que consiga limpar. Porque aí que está a coisa toda. Tudo pode até certo ponto, desde que você saiba depurar, se limpar e trabalhar com essa energia depois. Porque tudo tem um rebote, né? Se você toma álcool demais, vai dar ressaca, vai passar mal, vai fazer mal pro corpo, vai envelhecer mais rápido aí e ter problema de saúde. Para quem usa muita droga, não precisa nem de falar, né? Coisa meio complicada. Diga-se droga sintética, tá? E droga, eu tô falando desde remédio para dormir até realmente uma cocaína, ainda coisas mais pesadas aí. Mas tudo é droga. Tudo aquilo que a gente se torna dependente é uma droga. Então é nesse sentido, tá? Não é o que se usa, é a dependência do que se usa. A pessoa pode consumir açúcar todo dia, comer chocolate todo dia, ela é uma drogada do mesmo jeito. Se viciou em açúcar, que é basicamente uma droga. Mas enfim, o caminho espiritual ele tem muitos métodos, depende muito de quem pratica. Isso tem a ver com karma? Sim, não, depende. Quando a gente fala de karma, tem algumas vertentes, né, que a gente pode entender isso. Tem o karma, que ele é de vidas passadas, que é aquilo que é uma consequência das ações da sua própria energia, da sua própria alma. Tem o karma, que vem da herança familiar, que tem a ver com constituição genética, biológica, não necessariamente com o que você fez ou deixou de fazer em outras vidas. E tem o karma, que é vinculado ao Dharma, é aquilo que você vai cumprir, que é o seu próprio Dharma mesmo, mas ele pode te gerar uma necessidade kármica para que você possa cumprir o Dharma. E aí normalmente é uma condição mais missionária, são algumas pessoas e alguns seres que vêm já com uma condição um pouco diferente. Então, de forma geral, de uma forma bem leiga e resumida, é isso. Por que eu estou explicando? Porque é a mesma coisa. As pessoas às vezes começam a praticar alguma coisa de alguma linhagem espiritual e começa aí qualquer coisa que acontece a partir daí, porque elas aprenderam que existe karma. Karma significa ação, basicamente, né? Então ele vem aí de uma consequência de ações, ação e reação, basicamente. Então as pessoas começam a culpar, não, porque em outra vida me falaram que eu fiz isso, me falaram que eu fiz aquilo. É sempre isso, né? Alguém me falou, alguém não sei o quê.
E aí começa a complicar, porque primeiro que você não tem certeza se a pessoa que te falou realmente acessou essa informação, se ela tem outorga para isso, e se você tem alguma coisa para trabalhar em cima disso. Porque não adianta você saber o que você fez se você não tiver uma solução para resolver o seu problema. E aí é mais fácil não saber. Se você não tem como resolver, não adianta você saber e acessar isso. É por isso que normalmente a gente começa a ensinar práticas para quem pratica, né? E para quem já faz aula, você começa a aprender formas de se limpar. Até o ponto que a sua mente estabiliza, você começa a observar isso tudo e não mais se identificar. O perigo está aí. Para quem trabalha aí com regressão, esse tipo de coisa, tem que tomar cuidado. Não estou falando que é certo, que é errado, não. Depende da pessoa, novamente, quem conduz, principalmente. Mas quando você começa a acessar memórias regressas, de vidas passadas, esse tipo de coisa, se a estrutura biológica, a plasticidade mental, vamos dizer, né, a parte neurológica da pessoa, não estiver bem assentada, não estiver bem trabalhada, ela pode surtar. Imagina uma pessoa que é leiga completamente, ainda não tem controle nem sobre as próprias emoções, imagina sobre coisas mais intensas e traumáticas. Ela descobre que numa vida passada ela mexia com, sei lá, magia negra e arrancava o coração de criança para fazer alguma coisa. A gente sabe que antigamente, e até hoje se bobear, ainda deve acontecer. Mas são coisas muito densas, muito pesadas, coisas que a gente entende como do mal. Porque você está ferindo, né? Você está aferindo e mexendo com o livre-arbítrio das pessoas. Então isso é uma coisa grave, karmicamente. Né? Você está descumprindo, você está deixando de seguir as leis básicas do universo, que é que seria o agir naturalmente. Ninguém está agindo naturalmente, ferindo outra pessoa de uma forma espontânea, com a intenção de ganhar algo em troca. Isso não existe. Então quem faz isso está simplesmente corrompendo a energia e a energia volta. Não importa quanto tempo leva, mas ela volta. Porque a energia ela é imaterial. Só que ela é inteligente, de certa forma. Não é inteligência humana, né? A inteligência humana é bem leiga em relação ao que é o próprio universo e a todos os universos que existem, não só no plano manifesto, mas no manifesto. Então a energia ela volta para quem manda, sempre, via de regra. Porque ela sai de uma origem e essa origem não se perde. Você pode até se esconder muito tempo, mas nunca se perde. Então a gente tem que cumprir aquilo. Isso pensando em condições já espirituais a nível humano. O karma normal, que é aquilo que a gente fez em vidas passadas, pouco importa, porque é uma ilusão também. Lembra que o tempo, tudo que está abaixo do Akasha, presente, passado e futuro, eles coexistem. Por isso que nas linhas orientais, principalmente yoga, taoísta e budista, fala muito de estar no presente, de estar no agora, plenamente concentrado, plenamente atento, ou plenamente investigando o momento presente. Porque é a única coisa que realmente existe para a energia. Porque o tempo está ligado ao que a gente já conversou aqui sobre gravidade, uma série de coisas aí que tem a ver com outros assuntos mais da cosmologia. Mas de forma geral, todo o tempo ele está atrelado aí à forma. Então, se a gente entender que a gente fez no passado, a gente está fazendo, que a gente vai fazer alguma coisa no futuro, a gente está fazendo. Ah, mas então não importa o que eu estou fazendo agora? É a única coisa que realmente importa o que você está fazendo agora. Porque isso tudo é uma consequência da trindade, do espaço-tempo em relação a isso. Então não importa muito o que você fez de certo ou errado nessa vida ou em outras vidas. Todo dia, na verdade, a gente está morrendo e está vivendo, de certa forma, um karma. Não é porque você não lembra de outra vida que ela não existiu. Do mesmo jeito que não é porque você lembra de algo que você fez ontem que aquilo continua existindo. Ele só existe porque você lembra. Então, de certa forma, a gente é um fluxo de memórias. Eu já canso de falar isso há anos e anos e anos e anos. Há muitos anos, há mais de 20 anos eu falo a mesma coisa. A gente é um fluxo de memórias. Então, tudo que existe para nós, nesse momento, é memória. Certo? O que eu falei há um segundo atrás virou memória. Então, só existe o momento presente, literalmente, e o que você faz de bom ou de ruim, nesse momento, é o que vai criar aí as possibilidades aí do que o pessoal chama de entrelaçamento quântico, de paradoxo. Na verdade, não é tão complexo a nível físico, mas a nível espiritual isso daí tem um desdobramento, ramificações que te conectam a outras partes suas, abaixo de uma divindade, claro, né? Vamos dizer, todo mundo lá em cima faz parte da fonte, a pessoa entende como Deus ou tal, que é o princípio, meio e fim de todas as coisas. Isso não se qualifica, né? Como dizia Lao Tse, o tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal, porque não tem como a gente explicar algo que não se explica. Mas tem como a gente sentir, tem como a gente intuir e tem como a gente se conectar.
E aí é onde entram as práticas. Isso não está ligado diretamente ao karma. Se você já fez uma prática em outra vida, é lógico que vai facilitar, porque existe um padrão no subconsciente que acessa na supraconsciência essas informações. Isso facilita. Para quem nunca fez nada vai sofrer mais, não significa isso. Significa que todo mundo já praticou, porque todo mundo já veio do sutil para o denso. Então, de certa forma, como dizia Sócrates, né, a gente não aprende nada, a gente só recorda o que esqueceu. O que as pessoas vão fazer é acessar essas memórias regressas, principalmente de cunho espiritual, aprender a se depurar, queimar esses karmas, né, queimar essa identificação com a experiência que está vivendo aqui na Terra ou fora dela, ou em outros planos dimensionais. E a partir do momento que você quebra essa identificação, fica mais simples atuar em algumas coisas. Não quer dizer que você se torne alguém aí que não vai sofrer. Isso é ilusão. Mesmo um grande mestre, ele sofre. Eu tive contato com muitos mestres de muitas linhagens. Eu não conheci nenhum que não chora, que não ri. Então ninguém se torna um robô porque se iluminou, se espiritualizou. Na verdade, você se torna mais consciente de quem você é, de quem as pessoas são. Você passa a respeitar mais isso, porque você percebe uma unidade nessa coisa toda, né? Então, dificilmente você vai querer fazer mal, a menos que seja necessário para que se exista uma correção. Porque às vezes o mal é necessário para corrigir alguma coisa que está em desnível ali. Então, mesmo o mal, que as pessoas entendem como mal, ou como ignorância, né? O mal é ignorância. Todo tipo de mal é uma forma de ignorância. Isso é fato. Porque se a pessoa está fazendo mal é porque ela não se compreende, ela não compreende o outro. Naturalmente ela passa a agir contra aquilo que a faria feliz, porque ela acha que é uma verdade própria, que a felicidade está no poder, né? Quando a gente machuca alguém é porque a gente quer poder, ou porque a gente tem medo. É que nem um animal. Se você acoa, né, se você machuca ele uma vez, cada vez ele se torna mais reativo. Então ele vai tender a atacar mais as pessoas, independente de quem seja. Enquanto ninguém mostra carinho, ele continua atacando, até que ele possa confiar de novo. E é natural as pessoas não confiarem, principalmente hoje em dia, porque a gente vê que tem muitas pessoas levianas aí ensinando um monte de coisas meio loucas, e que a hora que vai colocar na prática mesmo, não acontece. Então, tem que tomar esse certo cuidado, sim. Mas também tem muitas pessoas boas, tem muito conhecimento bom, tem muito livro bom. Hoje em dia, com a internet, tá muito fácil acessar as coisas, tá muito simples. É questão mesmo de buscar aquilo que se identifica. É sempre uma questão de identificação, né? Aquilo que você gosta, se sente bem fazendo. E não existe, como eu sempre digo, um velho barbudo no céu com um martelo na mão, com o nome de Deus, que vai julgar quem entra ou sai do paraíso, ou vai entrar e sair do inferno. Isso tem a ver com o estado de consciência, tem a ver com a nossa conexão com a espiritualidade e com a gente mesmo. Eu tenho um profundo respeito e admiração pelo Krishnamurti. Aprendi muito com ele em todos os materiais que eu tive a oportunidade de ter contato e experiências espirituais ali, junto a essa linhagem. O Krishnamurti é um cara que eu admiro porque ele sempre fala muito isso, né? Investigue a si próprio. Então, todo o material dele é excelente. Ele tem muito vídeo na internet, inclusive em português. Vocês podem estar assistindo, Krishnamurti. E é muito vasto e casa muito com as coisas que eu também pratico, casa muito. É de linhagem oriental também, né? Apesar que ele não segue nenhuma linhagem específica. Porque o mais importante é sentir amor no coração, é fazer bem, é a gente cultivar uma boa saúde, cultivar uma boa mente e tentar cultivar isso nas pessoas. Porque se a gente for buscar a origem, falando em karma, né, aproveitando aqui e me estendendo um pouquinho mais, rapidamente, claro. Quando a gente fala de karma, se a gente pensar em karma, de ação e reação, em relação ao que a gente faz com as pessoas, a gente está fazendo isso todo momento que a gente tem contato com alguém. Se você conta uma mentira, se você fala uma verdade, se você fala que ama ou que odeia, ou que tem raiva ou que tem alegria, a gente vive esses céus e infernos o tempo todo. Então, esse karma ele acontece, a diferença é o peso que a gente coloca nele. Quanto mais intenção, lembrando aquilo que eu falo sempre, né? O que guia a energia é a intenção. Então, quando você coloca muita atenção em uma coisa para fazer bem ou mal, você está agindo karmicamente ali, está criando alguma coisa, porque a sua energia está sendo depositada naquela intenção. É a sua energia, lembrando que eu já expliquei isso, né? Como se existisse uma codificação ali dentro dessa energia, que se ela parte de você, ela vai voltar para você, usando o mesmo corpo ou não, estando no meio manifesto ou espiritual, ela volta de algum jeito.
porque a energia é sua. Então, a não ser que você limpe ela daquilo que você causou, você tem uma reação que é o rebote. Isso é algo bem simples de entender. Fez, tem reação. Se você fez e se arrependeu e queimou isso, depurou, tudo bem. Depura em você, depura na pessoa, depura na situação ou naquela linha de tempo. E isso se esvai porque é um fluxo de memória que gerou uma energia. Lembra que tudo é energia. Tudo no universo é energia, são fótons, são átomos, moléculas, células. Mas de certa forma tudo é uma partícula de luz ou uma energia fotônica. E tem coisas que vão além disso, né? Claro, a gente já sabe aí pelo meio da física quântica e outras explicações, que eu não sou cientista, então não vou me atrever a usar termos que eu sou leigo. Mas se você pegar aí um táquion ou algo menor que isso, fótons, essas coisas todas, de certa forma isso tudo são padrões, são energias que são direcionadas por divindades, por intenções, por consciências maiores ou supraconsciências, e de certa forma isso tudo se desdobra do mais sutil para o mais denso, então tudo que a gente tem no meio denso, de certa forma é uma ilusão, que é o que ele chamou do mundo de Maia. Maia é a ilusão, que a gente entende que forma todas as coisas, mas existe uma energia inteligente por trás disso, que permita que mesmo no meio do caos que a gente se encontra no momento, né, são as yugas, são ciclos cósmicos, eu já expliquei sobre isso em outros vídeos, não vou me estender, mas de certa forma, se você buscar lá a origem, vamos imaginar de uma forma bem humana, tá? Bem simplista mesmo, bem vulgar. Imagina que você encarnou com uma pessoa lá uns 4 ou 5 bilhões de anos atrás em algum planeta ou universo, e você já estava no plano manifesto, então é uma energia dual, e você por algum motivo naquela linha de tempo lá atrás tinha superpoderes, alguma coisa assim, e você discutiu com essa outra pessoa por algum motivo bobo. Então vamos imaginar que vocês criaram um universo ali e um queria que fosse rosa, o outro queria que fosse azul. Aí discutiram e essa discussão gerou 2 universos, que se criou um monte de seres da sua imagem e semelhança, aí esses seres também tinham superpoderes e procriaram, e alguns seres começaram a brigar com outros seres, porque um achava que o rosa era mais bonito, o outro o azul era mais bonito, e isso foi gerando essa nhaca toda que a gente entende hoje como planos dimensionais. Falei de uma forma absurdamente vulgar, mas é uma forma bem infantil de explicar algo que é complexo demais para a gente entender com o cérebro humano. Mas de forma geral, se a gente for pensar em karma, em algum momento lá atrás, alguém discutiu com alguém, se for pensar de uma forma bem humanizada, alguém discutiu com alguém, os dois não concordaram e saíram fazendo cada um de um jeito, sem entender que o bom senso é o ponto de equilíbrio, né? Se você não concorda, não adianta brigar, não adianta usar o poder para corrigir algo que você não interpreta da mesma forma. É uma questão mais de respeito isso. Então não existe briga entre divindades, existe briga entre seres duais, entre seres que estão ainda ignorantes de si mesmos. E quando você passa a se entender, você passa a entender e respeitar o outro. E é lógico, não se permite o mal até certo ponto. Então, às vezes é necessária intervenção para que esse mal não corrompa a própria energia, que não é corrompível, de certa forma. Então, quando você tende a corromper algo que está além da compreensão, esse algo é que te absorve. Então, você é dissolvido, né? Você é transmutado. E são os ciclos kármicos, transmutações. Então, se você vai muito contra a lei do seu corpo, quer ter uma saúde relativamente boa, né? Levando em consideração o ambiente que a gente está hoje, que é muito poluído, que já prejudica demais. Então a gente tem uma série de interferências aí, não só físicas como energéticas, mas de certa forma a gente manter o mínimo possível de qualidade do corpo, da mente e da alma. Manter uma mente clara e limpa. Então isso aí tem a ver com as práticas internas, com a conduta, né? Com as virtudes. E manter uma saúde espiritual, que a gente aprender a se conectar com isso e agir de uma forma um pouco mais pacífica. Mas de forma geral é isso que eu expliquei. Toda prática espiritual tem partes boas e ruins, tem momentos bons e ruins. Se você se identifica, vai até onde você acha que está bom para você, mas não fique pulando de uma hora para outra, cada hora num lugar. Já cansei de falar isso, não funciona. Então se aprofunda, se você gosta, se identifica. Mas chega um ponto que se aquilo lá não está te fazendo bem, e a sua vida está mais piorando do que melhorando, então está na hora de buscar uma coisa que seja mais pertinente, aquilo que você precisa e não necessariamente o que você quer. Nem sempre aquilo que a gente precisa é o que quer,
Nem sempre o que a gente escuta é o que a gente gosta, mas às vezes é o que precisa. Então é questão de respeitar e entender que se alguém está te ensinando e você colocou para aprender, aprenda, não questione. Porque o excesso de questionamento gera confusão. Se o aluno é iniciante e ainda não tem muita bagagem, não tem muito entendimento do que está além da compreensão cerebral humana, vamos dizer assim, do condicionamento humano, tem que esperar o momento certo para que a pergunta possa ser respondida. Geralmente a resposta acontece de dentro para fora. Então a gente acaba respondendo isso de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, e tem um tempo, cada um tem o seu tempo e ninguém tem que ser cobrado por esse tempo. As pessoas têm que ter respeito para esperar o tempo de cada um, de entender aquilo que precisa. Mas também não esperem que quem está ensinando vai o tempo todo ficar passando a mão na cabeça. Isso de certa forma gera um ostracismo, gera uma dependência. E qualquer aluno que se torna dependente de professor tem alguma coisa muito errada ali. Porque o intuito é que você caminhe junto com a pessoa e não que você tenha que arrastar a pessoa. Porque se você transforma a pessoa num refém energético, físico, em qualquer sentido, de certa forma você está criando uma dependência para você em relação ao aluno e o aluno vai acabar usando você de muleta, porque você vai responder por isso espiritualmente também, seja quem for. Então tudo tem um ponto entre não certo e errado, mas entre o que é correto e justo e o que não é. Então, se você arrasta alguém com você, esse alguém vai arrastar você em algum momento. E isso acaba se tornando uma bola de neve. E tem que tomar um certo cuidado. Tem muita gente que, infelizmente, acaba usando as pessoas de cavalo e de muleta para resolver os próprios problemas. E isso não é muito saudável para ninguém. Então, é melhor os dois pescarem junto e depois aí comer os frutos ali em conjunto e não dois plantando a mesma coisa, só colhendo um fruto. Então é muito melhor duas pessoas caminhando conscientes do que uma só. É por isso que Buda falava muito, né? Fala muito. Quando um ser se ilumina, muitos se beneficiam. Porque é um fato. Porque você começa a ajudar a despertar a consciência das pessoas. Isso incomoda muita gente, claro. Então é normal a gente perceber que no meio espiritualista tem muitas pessoas vulgares, muitas pessoas levianas, ignorantes, que atacam umas às outras. E as pessoas que atacam umas às outras no meio espiritual são pessoas que estão bem inconscientes de si mesmas. Infelizmente, a gente sabe que existe muito isso, é triste de ver acontecer. Porque quem realmente sabe do que está fazendo, sabe do que está falando, não precisa atacar ninguém. Principalmente porque normalmente na internet não se ensina ou não se falam certas coisas. Então, normalmente, quem vai além e acaba recebendo algum ataque, é meio triste de ver isso acontecer. Porque vê-se que ainda existe muita briga, muito ódio, muita raiva entre as pessoas que querem só ganha-ganha, né? Não estão a fim de ajudar ninguém, não. Estão só a fim de certa forma, serem reconhecidas pelo que não conseguem se reconhecer. Então aí vai muito de cada um, eu não vou me estender mais não, já falei bastante, mas é só respondendo essa dúvida, deixando de uma forma bem clara, bem leiga, tá? Volto a dizer, não sou dono da verdade, não estou aqui para falar o que é certo ou o que é errado, só colocar meu ponto de entendimento atual, que pode mudar também, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. De repente, daqui a 10 anos eu entender isso de uma forma diferente. Hoje, usando esse corpinho aqui, é o jeito que eu entendo, é o jeito como eu posso passar. Então, tá aí respondida essa pergunta e espero que ajude algumas pessoas. Um abraço a todos.